Gente, um tema que a gente não pode deixar de falar é esse tema dos protestos sobre o problema que o Cuca teve. Problema não, sobre as acusações que ele sofreu em 87, condenação pela Justiça da Suíça, junto com o jogador Henrique, que jogou no Corinthians por 5 anos, junto com um goleiro que chamava Fernando e passou a chamar Chico, depois de tudo que aconteceu, e um outro jogador chamado Fernando Baiano, que já parou de jogar futebol. O que consta é que a direção do Corinthians consultou um grupo lá que é mais próximo deles, lá desses bandos uniformizados. Eu acho que tem que consultar a torcida toda, fazer uma enquete, se quer consultar. Mas, enfim, eles têm essa mania. Consultou um bando que deu ok e os outros estão contra. E está tendo bagunça, confusão, barulho. Isso pode ser um entrave, o Cuca pode não conseguir trabalhar direito. Esse tema tem que ser abordado mesmo. Vampeta, o que você pensa disso? Teve isso também no Atlético Mineiro, não foi? Teve no Atlético Mineiro. Onde for vai ter esse, né? O Flamengo também. Flamengo também, né? Depois da condenação do Robinho, esses temas afloraram, porque deu um exemplo de o Henrique jogou 5 anos no Corinthians e, infelizmente, naquela época a sociedade ainda não debatia esse tipo de coisa. Hoje debate, eu acho positivo esse tipo de debate, mas é uma situação que o Cuca vem vivendo nos últimos tempos. Eles sofreu isso lá no Atlético Mineiro, agora onde for vai carregar esse peso, né? Isso pode atrapalhar o trabalho? Tem que ser abordado? No começo do Atlético Mineiro chegou a ter aquelas manifestações, depois aí começou a ganhar e esqueceram. Na rede social está um buchicho hoje. Vanderlei. Bom, você perguntou, começando pela sua pergunta, se pode atrapalhar. Eu acho que pode atrapalhar se esses grupos que estão contrários à contratação do professor Cuca passarem a quase que diariamente levantar com voz forte esse protesto. Pode atrapalhar, mas eu não sei se iria influenciar dentro do campo. Isso eu não sei. Não acredito nisso. Então, eu queria só dizer uma coisinha. É muito importante a linha do tempo. Primeiro que, óbvio, todo mundo que acompanha a Jovem Pan sabe que todo mundo aqui repudia veementemente esse tipo de crime, estupro, crimes sexuais. Nós estamos falando disso. Esse é o tema que está sendo abordado aqui. Então, todo mundo repudia isso para valer. Vocês sabem, têm acompanhado nos últimos tempos, com o envolvimento de personagens do esporte, a maneira como se comporta a equipe de esportes da Jovem Pan. Eu acho que eu posso falar... muro pichado e tal, a gente vai até mostrar os muros pichados. Eu posso falar isso em nome de vocês, claro que pode, claro da maneira que vocês pensam. Todo mundo sabe o que a gente pensa aqui. Então, isso está muito claro. Mas eu acho que cabe 2 minutinhos, Flávio, uma linha do tempo. Esse episódio aconteceu em 1987, envolvendo esses 4 jogadores, né, citados na época, jogadores do Grêmio. O Cuca, o Henrique, o Eduardo e o Fernando. Esses foram os 4... Eduardo que passou a jogar com o nome de Chico. Mas no momento era o goleiro. Era o Eduardo, né? Então era isso, os 4 jogadores. Eles foram presos porque houve a denúncia da moça, que naquela época tinha 13 anos, né? Foram levados e tal, ficaram quase 30 dias em cana. E na documentação, eu vou explicar aqui, na documentação não constava o estupro, né? E aí, a condenação de 1989 determinou 3 penas de 15 meses e mais multa de $8.000 para cada um. 3. E recebeu 3 meses de pena e multa de $4.000. Aí você fala, mas peraí, por que isso? Porque, segundo o advogado Luiz Carlos Silveira Martins, que foi, depois de alguns anos desse episódio, presidente do Grêmio, tá certo? O presidente foi Luiz Carlos Silveira Martins, na época era advogado, um jovem advogado, inclusive, e que defendeu esse grupo, claro, vinculado ao Grêmio. No dia 31 de agosto de 1987, portanto, no período dos fatos, do episódio, está lá no 0 hora, portanto, está lá no 0 hora, a seguinte declaração do Luiz Carlos Silveira Martins, que, aliás, é também jornalista, né, lá no Rio Grande do Sul. Aspas. Um dos jogadores manteve relação sexual completa. Outro apenas sexo oral. Enquanto um terceiro fazia carícias. E o quarto foi um observador conivente. Apenas olhou. Então, essa foi a declaração naquele momento.
O tempo passou, evidentemente, e aí ele faz vocês viram aqui que eu não dei o nome de ninguém aqui, porque ele não falou o nome de ninguém. Ele não falou. Não falou. Em 2021, quando o Cuca chegou ao Atlético Mineiro, houve aquela hashtag Cuca não, né? Cuca não, eles não queriam a contratação, uma mobilização do grupo que era contrário a isso, né? A contratação dele por esses episódios, e ele deu uma outra declaração dizendo que o Cuca, o Henrique e o Eduardo foram condenados a 15 meses e 8 mil dólares. A pena menor foi para o Fernando, com 3 meses e 4 mil dólares. Aliás, todas as penas que eu citei aqui, regime aberto. Só ficaram presos naquele primeiro momento, depois, na decisão, regime aberto. Tá certo? Então, pela declaração do mesmo advogado, agora já ex-presidente, ele ficou vários anos lá, mas ele deu a declaração que quem ficou olhando foi o Fernando. Os outros, eu não sei quem teve o sexo pleno, aquele que fez sexo oral e aquele que fez carícias, eu não sei. Tá certo? Então... É porque as penas são iguais. As penas são iguais. Né? Só desse é diferente. Imagino, e aí ele falou, e ele diz isso, o Fernando, porque ele foi considerado um observador. Observador conivente. Conivente, do episódio. Tá certo? Então, essa é uma coisa. Aí, em 2021, a jornalista Marília Ruiz, que eu respeito, grande repórter, grande comentarista, é uma jornalista séria, fez uma matéria exclusiva com o Cuca. A gente sabe da mobilização... E só um parênteses. No dia em que essa matéria foi ao ar, no dia que a Marília falou disso no canal Band Esporte, que ela também publicou no UOL, estava do lado dela como todo mundo. Ótimo. Então você está vendo que a minha linha do tempo é correta, né? Procuro ser correto aqui, porque é um assunto muito sério, eu acho muito importante. Muito sério, claro, muito sim. importante. Tem que ser abordado, claro. Ela fez essa entrevista. Grande Marília. E por que ela fez? Porque ela sempre foi uma defensora, claro, e como todo mundo, e ela ainda mais, uma mulher, jornalista, antenada. É óbvio que tem que repudiar esse tipo de comportamento geral, né? E aí ela conseguiu uma entrevista exclusiva com o Cuca, ao lado da família dele, fez as perguntas competentes e ele negou ter tido relação sexual com aquela moça, na época com 13 anos, e negou, no lado das filhas, da esposa, aquele negócio todo, e que disse que foi condenado à revelia, isso é verdade, todos eles foram à revelia, e que não teve oportunidade de dizer realmente o que aconteceu. E não se aprofundou. Lá não está escrito qual foi a participação dele, porque, segundo o advogado, um fez carícias, outro fez sexo oral e outro fez sexo total. Ele disse que não fez sexo com a moça. Isso em 2021, a nossa querida Marília Ruiz. E depois disso, o advogado, no momento do Atlético Mineiro, deu essa declaração que esclareceu aí. Bom, isso vai se arrastar e vem acompanhando o professor Cuca, desde 1987. Ele sabe disso. Onde ele vai, quando chega uma contratação, há mobilizações contrárias, porque o cenário mudou, aquilo que eu falei aqui. O cenário da época, o Flávio abordou isso de passagem, completamente diferente. Claro que não havia aprovação, mas era com menos força. E com detalhe, né, Vanderlei? Eles eram jogadores do Grêmio, não era uma época de internet. Isso. Então ficou uma coisa mais regionalizada. Teve repercussão, sim. A maior repercussão foi em cima do Henrique, porque ele era jogador da seleção sub-20 do Brasil, jogador de destaque. Mas em menor... E depois a coisa meio que ficou restrita ao Rio Grande do Sul. Isso. E menor repercussão. Sem dúvida. Mas as coisas mudaram. Felizmente, o mundo mudou. De 10, 15 anos para cá, mudou. Aliás, a pena prescreveu depois de 15 anos. A justiça suíça funciona assim. A condenação foi em 1989, se acrescenta 15 anos, 2004, se eu não estiver equivocado. Então, em 2004, a pena prescreveu. Então, e aí...
as coisas mudaram. Então, na medida em que isso mudou, o Cuca também enfrenta isso a cada emprego que aparece na vida dele. E vai acontecer daqui a pouco também, quando ele estiver sendo apresentado oficialmente pelo Corinthians, e todos nós aqui vamos acompanhar. Vai acontecer. Eu só estou falando isso porque essa é mais, para fechar, essa é uma oportunidade que o Cuca, na coletiva, tem. Eu acho que não sei se será um assunto abordado, eu não sei se a assessoria de imprensa, como fez recentemente a assessoria de imprensa do Flamengo, quando não queria que o professor Vitor Pereira falasse sobre o assunto sogra, e ele não vou falar sobre isso, e a vida seguiu. Não sei se a assessoria do Corinthians vai fazer a mesma coisa. Se não fizer, e alguém fizer essa pergunta, o Cuca terá todo o direito de não responder, não quero falar sobre o assunto, ou falar, olha, eu vou falar uma vez só e vou explicar. Porque não adianta mais, esse assunto vai sempre surgir. E como disse o Vampeta, se a coisa prosperar, se o time render dentro de campo, não será esquecido pelas pessoas que repudiam isso. Mas a fumaça será menor. Assim que funciona, né? Agora, se não adianta, ele vai falar, ele precisa falar. Dizem que vai ter uma movimentação lá, uma cobrança pela contratação dele. Então, eu acho que ele tem que falar isso. Se ele já falou para a esposa, se ele já falou perto das filhas, ele é pai de 2 filhas, ele falou para as pessoas mais importantes na vida dele. Então, eu acho que entendam que o tempo passou e ele pode chegar à conclusão que esse assunto vai acompanhar ele cada vez que vai ser apresentado, precisa falar a respeito. Entende quem puder entender. É um pepino na vida dele, muito grave nos dias de hoje, muito mais do que foi no passado. Então ele precisa falar a respeito. Como em escala menor, evidentemente, o professor Vitor Pereira teve a oportunidade de falar da sogra. Eu amo minha sogra, ela está doente, eu sinto as dores dela. Tem que falar, porque isso vai acompanhar sempre. Só não vai acompanhar mais aqui porque ele saiu de cena, agora ele é dado de espinho em Portugal. Mas se ele fosse contratado pelo Grêmio, primeira pergunta que um cara ia fazer lá, a gente conhece. Como é que é? A sua sogra vem para Porto Alegre? Era isso, ou não é? Claro. Tem coisa que acompanha o cara. E assim, eu concordo muito com você, Wanderlei. Ele vai ter que falar do tema, o Cuca. Ou seja, é melhor falar, colocar a versão dele, eu acho que é importante. Ele falou que não conseguiu dar para a Justiça Suíça. Ele não disse o que ele diria para a Justiça Suíça para Marília. Ela não escreveu lá, senão ela teria escrito, claro. Certo? Então, olha, eu não falei para a Justiça. Eu estou dizendo que eu fui condenado sem poder explicar a minha versão. E a minha versão é essa. A minha atenção, vocês querem saber? A versão é essa. Eu acho importante isso porque é o que você falou, vai ficar acompanhando sempre. E agora tem essa manifestação de minorias, que são as torcidas organizadas, uniformizadas, sei lá que é isso aí, eu não dou importância para isso. Mas há um número enorme de torcedores do Corinthians, que são a maioria, e, de um modo geral, de todo mundo que muita tem gente não sabia e que respeita esse novo momento. Né, do mundo que contesta essas situações. É importante até para que o trabalho dele possa seguir ou não seguir, né? Porque muita gente entende que o Corinthians nem deveria contratá-lo. Então, eu me lembro bem dessa entrevista que a Marília fez, há imagens disso. A Marília não emitiu nenhum juízo de valor. Nada. Ela fez as perguntas que ela julgou as mais corretas a serem feitas, né? O repórter, ele não é um inquisidor. Exatamente. As pessoas às vezes não entendem isso. Tem que perguntar. Mas ele não está lá para julgar. Foi um trabalho extremamente respeitoso. Ela sabia que estava lidando com um tema sensível. Ele também. Ele é um profissional experiente, acostumado a isso. Respondeu todas as perguntas. As pessoas podem ou não concordar com o que ele disse, mas o trabalho foi feito de uma forma bastante transparente e honesta, como, aliás, são marcas de todos os trabalhos que a Marília faz, porque a Marília é alguém que eu conheço bem, com quem eu tenho ótima relação pessoal, enfim, uma grande amiga. E o respeito que foi gerado a partir disso é tão grande que 2 meses depois, inclusive, o Cuca voltou a conversar conosco,
aí já uma entrevista com toda a equipe do programa que a gente fazia à época, o Cuca já estava de férias após os 2 títulos pelo Atlético Mineiro, e na entrevista, inclusive, o Cuca deixa transparecer aí que talvez não seguisse no Galo e que a seleção brasileira era algo no radar dele. Isso foi feito também em dezembro de 2021. Agora, sobre o que a gente conversou ontem, Flávio, o que eu acho desse episódio é o seguinte: o Corinthians errou. Eu acho que o Corinthians errou porque na vida há alguns símbolos e alguns signos que ninguém pode ignorar. Há algumas tradições que elas não podem ser apagadas. Então, por exemplo, se a Pfizer, que fez a vacina para Covid e tal, quiser contratar um médico para ser seu executivo e tal, esse médico, em algum momento da vida, ele foi um negacionista em relação a Covid e outras doenças, não vai cair bem. Não é a imagem que a empresa passa para o mundo. Se a Natura quiser contratar, por exemplo, alguém que em algum momento apoiou aí a devastação da Amazônia, foi contra causas ambientais, também vai pegar muito mal para a imagem, para a marca da empresa, para o institucional, porque é uma instituição que sempre se colocou ao lado dessas causas. Imagina, por exemplo, o Vasco, que é um clube sempre lembrado por conta da resposta histórica lá de 1924, que foi um ato marcante contra o racismo. Naquela época, inclusive, era muito mais evidente do que hoje, né? E a gente está falando de um momento em que as pessoas tinham uma relação ainda muito próxima com o período lá enfim, da segregação, do escravagismo aqui no Brasil, e o Vasco toma uma atitude corajosa. Então, se o Vasco hoje contrata um executivo ou um profissional que em algum momento ele se aliou àquele tipo de causa ou defende alguma tese supremacista, isso vai contra as tradições do Vasco. Então, eu quero dizer o seguinte: se o Cuca já trabalhou mais de uma vez no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no Atlético Mineiro, no Fluminense, construiu um belíssimo currículo. Então, se ele voltar a trabalhar em qualquer um desses clubes, eu acho que o choque vai ser muito menor do que no Corinthians. Por quê? Porque um clube ele tem tradições e signos e marcas diferentes dos outros. Então, cada clube tem a sua especificidade. No caso do Corinthians, especificamente, a gente está tratando de uma instituição que desenvolve, que foi marcante nos últimos tempos, exatamente por campanhas de respeito às mulheres. Então, por mais que, enfim, Vanderlei traz aí toda a cronologia da história, por mais que o Cuca, no mínimo, tenha o direito do benefício da dúvida, e o benefício da dúvida, e o direito contempla isso, você não pode condenar alguém, né, em situação em que você não tenha lá provas evidentes e tal, né? Por mais que o Cuca possa se beneficiar disso, no caso do Corinthians, eu acho que tem um efeito contrário. A simples dúvida vai contra essas tradições que o Corinthians tanto defende. Então, nesse episódio específico, nesse tema específico, eu acho que o Corinthians é diferente dos outros, como seria o Vasco e o Bahia na questão, por exemplo, da igualdade e inclusão racial, como seriam, falei aqui da Natura, Pfizer, tantas marcas que são identificadas por algum tema muito específico. Então eu acho que por conta disso, o Corinthians, ele cruza uma linha muito sensível. Então eu entendo a reação de muitos torcedores e principalmente torcedoras corintianas, porque o Corinthians, eu acho que ele mexeu com algo que é um valor muito forte na história do clube. Eu não estou querendo aqui dizer que o Cuca, por conta disso, ele tenha que ter uma pena de morte esportiva e nunca mais possa trabalhar em lugar nenhum. Não é isso. Eu só estou dizendo que no Corinthians eu acho que isso não encontra, digamos aí, respaldo nessas tradições e no comportamento do clube.